Amém. Continuemos orando, irmãos, por aqueles que estão com problemas de enfermidade, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sofrendo. Nossa cidade tem um número muito grande de pessoas que atentam contra a sua própria vida. Que o Senhor esteja guardando e ajudando essas pessoas a encontrarem o caminho da salvação. Nós vamos ler a palavra do Senhor, então, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 10. Filipenses, capítulo 4, Todos acharam? Vamos ficar em pé, então, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler 10 versículos. Eles começam no verso 10 e vão até o verso 20. Tá bom? Então acompanhe comigo a leitura. Você que também está nos acompanhando agora pela transmissão, organize o seu ambiente, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode voltar ao seu lugar. Eu quero transmitir a palavra de hoje com seu coração, ou para o seu coração, e falar de um tema de grande importância para nós, que é contentamento. Contentamento é um dos grandes problemas internos do ser humano. Grande parte das pessoas passam toda a vida em busca de contentamento. O dicionário Aurélio define contentamento como um estado de plenitude, um estado de satisfação, um estado de paz ou um estado de gosto. Muitas pessoas, elas têm tudo materialmente falando,
têm tudo que precisam para viver uma vida digna na terra. Elas têm bons recursos, elas têm família, elas têm tudo que uma pessoa precisa para viver. No entanto, o seu interior está em constante descontentamento. Você conhece pessoas que vivem descontentes? Você conhece pessoas que têm tudo ao seu redor, mas estão em grande descontentamento? Esta é uma triste realidade que atinge grande parte das pessoas desse mundo. E no pior dos casos, quando a pessoa não consegue encontrar esse contentamento, quando ela não consegue preencher esta busca no seu coração, essa brecha no seu coração, muitas insatisfeitas chegam ao extremo de atentarem até contra a sua própria vida. Mas o que é a palavra de Deus diz sobre satisfação? E é isso que eu quero compartilhar com você, que ao final desse culto, dessa exposição, dessa mensagem, pelo poder e pela graça de Deus, você possa sair daqui sabendo aonde encontrar contentamento verdadeiro, satisfação eficaz para a sua alma. O que a palavra de Deus diz sobre satisfação e sobre contentamento? Em primeiro lugar, o contentamento verdadeiro não está nas coisas, não está nas circunstâncias, mas está no Senhor. Quando nós lemos o verso 10, veja comigo com a sua Bíblia ainda aberta aí, veja qual é a afirmação do apóstolo Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo está alegre pelo bom desenvolvimento daquela congregação. Sim, os irmãos daquela congregação eram o motivo da alegria de Paulo. Ele, em determinada ocasião, vai dizer que aqueles irmãos, aquela igreja, era a coroa do seu ministério, né? Então, o trabalho de Paulo foi tão profícuo na cidade dos Filipenses, que começou lá na história de Atos, capítulo 16, que ele então chegou a dizer: olha, vocês são a coroa do meu ministério. Paulo estava contente com aquela igreja, mas, irmãos, o motivo do contentamento, a razão principal do contentamento do servo do Senhor era o Senhor. O motivo da alegria e de contentamento não pode vir de coisas. O motivo da alegria e de contentamento não pode vir de circunstâncias, porque circunstâncias são passageiras, elas são modificadas. A alegria, irmãos, genuína, ela só vem do Senhor. Veja o que o apóstolo diz: alegrei-me de sobremaneira no Senhor. Antes de prosseguir a sua exposição, Paulo está alegre, mas ele está alegre por causa de Cristo. Cristo o fortaleceu, Cristo o sustentou, Cristo, mesmo em meio a algemas, onde ele estava escrevendo essa carta, ele está alegre. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso reflete em nossa atualidade? Erroneamente, nós aprendemos que contentamento está no último lançamento daquele aparelho que nós gostamos. Erroneamente, nós aprendemos que contentamento está em atingir o padrão de riqueza ou de beleza do mundo. E não é pouco as tentativas, as investidas para que isso aconteça. Toda hora que você vê uma propaganda, toda hora que você abre ali o seu celular, as notícias que nos são colocadas são sempre na direção de: olhe, você vai encontrar contentamento se você adquirir o último aparelho que saiu. Você vai encontrar satisfação quando você adquirir o último lançamento que aconteceu. E isso acarreta um outro perigo na vida das pessoas, que é o consumismo irresponsável. Tais equívocos levam milhares de pessoas a investir toda a sua vida. Tem gente que passa toda a sua vida, gasta todos os seus recursos, investe todo o seu trabalho para proporcionar meios de contentamento, mesmo que isso lhe custe a própria vida. E quando, meus irmãos, a palavra de Deus diz que para encontrar alegria verdadeira e satisfação
é somente em Cristo. Essa é a abordagem que eu quero pensar conosco aqui nessa noite. Na ocasião em que ele escreve aos Filipenses, ele estava no porão de uma masmorra em Roma, algemado. E ele ficava acorrentado a um soldado 24 horas por dia, que revezavam-se em turno de 6 horas para vigiar o apóstolo Paulo. Ele tinha pouco do que era considerado privilégio, mas ele estava contente, porque ele tinha paz de Deus. Contentamento, irmãos, que o Senhor nos oferece, ela vem com a paz de Deus. Se você olhar comigo o verso 7, capítulo 4, verso 7, nós vamos encontrar Paulo em paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Os que buscam contentamento em Cristo, irmãos, eles desfrutam de paz. Paulo tem a paz de Deus, Paulo tem o Deus da paz. Essas duas afirmativas eram realidades na vida do apóstolo Paulo mesmo, irmãos. Pode ocorrer conosco, se a nossa vida e o nosso coração estiverem em Cristo. Você conhece alguém que está precisando de contentamento? Você conhece alguém que perdeu a alegria mesmo de viver? Eu apresento-lhes Cristo como a fonte de verdadeira alegria para a nossa vida. É uma ilusão achar que o contentamento vai se encontrar em circunstâncias. É ilusão achar que o contentamento vai se encontrar em coisas materiais, perecíveis, passageiras. O contentamento, irmãos, não está genuíno, não está nesse mundo. O contentamento está no Senhor. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação não está na abundância ou na escassez, mas está naquele que fornece alegria. E eu faço uma pergunta aqui: quem é a fonte de alegria? Quem é a sua fonte de satisfação? O que você precisa para estar satisfeito? Tem pessoas que precisam estar no meio de multidões. Quando ela está só, ela fica angustiada. Há pessoas que precisam de prazeres desse mundo, ilusórios, para se sentir contentamento, mas depois que aquela adrenalina passa, então vem o vazio, vem o sofrimento. O que é que traz contentamento para o seu coração? O contentamento genuíno está no Senhor. Paulo, ele se alegra no Senhor. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, tem uma palavra que é parte de uma oração que ele diz assim: Senhor, Tu nos criaste para Ti mesmo, e o nosso coração só terá paz se estiver em Ti. O ser humano foi criado para Deus. O ser humano, irmãos, ele é criado para Deus. Somente quando ele se voltar para Cristo, o reconhecer como Senhor e Salvador, e com humildade se colocar aos seus pés e convidá-lo para morar no seu coração, é que ele irá encontrar paz. Agora eu entendo porque a gente olha pessoas tão simples, mas que já receberam a Cristo, brilhando de contentamento e de alegria no seu coração. Agora eu vejo, meus irmãos, o porquê que o mundo não tem mais domínio sobre a vida daqueles que entregaram a Cristo, porque o homem que põe a sua esperança no Senhor, ele desfruta de contentamento. O mundo está precisando, irmãos, de encontrar contentamento. O mundo está precisando de encontrar paz. E essa paz não está em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Essa paz só está no Senhor. O pior disso é que quanto mais se busca paz no mundo, quanto mais se busca contentamento no mundo, nas circunstâncias, de forma drástica, cedo ou tarde se descobrirá que não há contentamento fora de Cristo. Certa vez, no encontro entre Pedro e Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, e Pedro estava nesse grupo, então
Os discípulos, então, falaram: Jesus, a sua fama está correndo aí pela região. Jesus falou assim: é mesmo? E que os homens dizem que eu sou? Aí eles começaram a dizer: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum outro profeta. Jesus então olhou para aqueles homens e disse: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aqueles homens disseram, Pedro disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outra oportunidade, Jesus estava ensinando às pessoas sobre a doutrina do céu, do reino de Deus, e algumas pessoas acharam as palavras de Jesus muito duras. Os discípulos chegaram para Jesus então e falaram assim: Jesus, olha, não vai ficar ninguém aqui se o senhor continuar falando duro desse jeito. Não vai ficar uma pessoa aqui se o Senhor continuar com esse sermão. Jesus então falou assim: vocês também não querem acompanhar aqueles que não ficaram? Pedro levantou-se e disse: para onde nós iremos? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Porque só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. Irmãos, como que o mundo, como que as pessoas seriam mais felizes se elas colocassem as suas vidas, seus corações aos cuidados de Cristo? Como elas encontrariam contentamento, paz para os seus corações, paz para as suas vidas? Porque a pessoa passa a vida toda buscando contentamento e satisfação, mas sem Cristo o que elas encontrarão é apenas frustração, é apenas ilusão. Sem Cristo tudo o que elas encontrarão é uma vida vazia de paz e de alegria, mas Cristo é a nossa alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora, uma vez mais, renovaste o meu favor e o vosso cuidado. A alegria do apóstolo Paulo estava no Senhor. Aonde está a nossa fonte de alegria? Eu convido você a fazer de Cristo a sua fonte de contentamento, a não deixar que o mundo ou as circunstâncias ou as coisas sejam mais importantes do que Cristo para você. Tem muitas pessoas colocando Cristo em segundo lugar nas suas vidas, tem muitas pessoas adiando o chamado de Cristo, tem muitas pessoas negligenciando a Cristo, e por isso esse mundo está cada vez mais indo de mal a pior. Somente quando o ser humano se encontrar é que ele encontrará a Cristo. Só quando o nosso coração estiver em Cristo é que nós vamos poder dizer o que está no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Quem está falando isso, meus irmãos, não é um religioso, não é um filósofo, mas é alguém que viveu na própria pele todas as experiências possíveis. Quando ele diz no verso 12, eu sei estar humilhado. No verso 11 ele diz, aprendi a viver em toda situação. E no verso 12, então, ele prossegue, sei estar humilhado, sei estar honrado, já vivi de tudo em todas as circunstâncias, já experimentei todas as situações. No entanto, posso tudo naquele que me fortalece, porque a minha alegria está no Senhor. Se a nossa alegria está no Senhor, nós saberemos viver em toda e qualquer situação. Por isso, meus irmãos, que a alegria do Senhor é uma alegria diferenciada, é uma alegria real, porque a satisfação, o contentamento que o mundo oferece, ele é moldável, ele é passageiro, ele não dura. Se mudar a situação, já não temos mais alegria. Se deixarmos de ter aquele prazer que tanto buscamos, então o contentamento já passou. E aí vem toda uma tristeza. Mas se a nossa vida está em Cristo, então certamente esse versículo será uma marca em nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente da situação,
Independente da circunstância, Cristo será a nossa referência. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça e a orar comigo mais uma vez esse culto. Porque contentamento e alegria são uma das coisas que nós mais buscamos na vida. E Cristo tem para oferecer contentamento. Cristo tem satisfação para nos oferecer. Está nele. E Ele está nos convidando, Ele faz um convite. Venha a mim, coloque sua vida aos meus pés. E você não dependerá mais de circunstâncias, você não dependerá mais de situações, você viverá contente e terá satisfação. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, nessa noite, porque, ó Deus, o mundo trabalha para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar o nosso contentamento. Mas, ó Deus, quando nós estamos no Senhor, quando a nossa vida está arraigada em Ti, é que nós encontramos verdadeira satisfação, é que nós encontramos, ó Pai, verdadeiro contentamento. Por isso, ó Deus, nesta noite, Senhor, eu oro junto com os meus irmãos que colocaram as suas vidas aos pés do Senhor, que Cristo possa ser sempre o nosso referencial máximo de contentamento, o nosso referencial máximo de satisfação, Senhor. Não permita, ó Pai, que os nossos corações, os nossos pés vão, ó Deus, em busca de contentamento por caminhos tortuosos, ó Pai. Não permita, Senhor, que busquemos contentamento em circunstâncias, em situações, mas que a verdadeira paz e alegria que vem do céu, que vem de Deus, possa, ó Deus, exalar em nosso coração, ó Deus, possa ser, ó Pai, algo constante dentro de nós, se nossa vida estiver em Cristo Jesus, ó Pai. A minha oração é para que o Senhor venha socorrer, ó Deus, aqueles que estão sem paz, sem alegria, aqueles que estão, ó Deus, vivendo tristezas profundas, vivendo desesperançados. Ó Senhor, tens misericórdia, Pai. Essa, Senhor, é a nossa oração, sabendo de que o Senhor, ó Pai, é poderoso para trazer o contentamento que as pessoas tanto buscam. E só encontraremos no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.